dia, meu nome é Leandro, eu sou do Universo Rider. Primeiramente eu quero dizer que eu sou um grande fã seu e dizer que o Marvelous é o top 1 de líderes de Super Sentai. A minha pergunta é, depois de mais de 10 anos de série, como é que é pra você saber que Gokaiger ainda tem uma força gigantesca na fanbase de Tokusatsu? 最初に彼は、すごいファンだということで、今10年ぐらいですかね、ゴーカイジャーが終わって10年経ってもすごいなんかそのゴーカイジャーの熱が冷めないと、ブラジル人の間で。その感想とかどう思いますか？いやもうブラジルも来たの初めてで、来たの初めてで、そのブラジルの方がその好きでいることをあんまり知らなかったので、とても嬉しいです。Então, é a primeira vez que ele vem aqui no Brasil, né? Então, assim, ele não imaginava que tinha tanto fã aqui no Brasil. Então, assim, ele também ficou surpreso assim, que a febre do Gokaiger aqui no Brasil ainda continua. Então, ele fica muito feliz por isso. Bom dia, tudo bem? Eu queria perguntar qual foi a reação dele de descobrir que ele tem fãs até no Brasil. Como descobriu a série dele e tudo mais? ブラジルにその初めてファンがいることを知って、リアクションどういう反応とかどういう感想、多分さっきと同じになっちゃうと思うんですけど、そういう驚きとかどういう感じでしたか？これからまだ会ってないので、そのファンの方々だからこれからどういう反応が来るのか楽しみ。Bom, aqui na verdade ele chegou faz pouco tempo, né? Então, assim, é a primeira vez que ele está tendo contato com os fãs aqui, agora, nesse momento. Então, assim, ele vai participar de outros eventos agora no Anime Friends, então, assim, ele está muito ansioso. Assim, ele ficou surpreso pela essa grande expectativa, assim, então ele está bem ansioso para conhecer os fãs deles aqui no Brasil. Oi, meu nome é Marcos. Eu queria saber se ele sempre quis trabalhar com Tokusatsu e se ele já pensou em trabalhar em outras franquias, como Kamen Rider, Ultraman, esse tipo de coisa. 特撮の話になっちゃうんですけど、ずっとそういうレンジャー系でそういう夢見てたのか、それともなんか他の仮面ライダーとか他のそういう特撮系の方にもちょっと、興味があったのか。でもすごいオーディションの人数が多いので受ける人が、だからどっちでもなれたら嬉しいなって思ってました。仮面ライダーとスーパー戦隊。No dia da audição que ele participou, ele falou que tinha muita gente, era uma quantidade absurda, então assim, ele falou assim que por ele, se for o Gokaiger ou Kamen Rider, né, podia ser qualquer um dos tokusatsu que ele ficaria muito feliz em participar da série. Bom dia, eu me chamo Walter, área 53. Quem foi o personagem que fez você se inspirar para entrar no mundo do Tokusatsu? 特撮業界に入ったきっかけといいますか、影響を受けた人物って誰ですか？ヒーローをやる前です。はい、この影響を受けた人。いや、でも誰かな。とりあえずそのヒーローをやるにあたって、とりあえずヒーローはその日本のステップアップなので、その影響を受けた人はどういう影響？ヒーロー、ザ・ヒーローにはなりたくなかったです。ちょっとヒーローになりたいと思ったら、そういう風に公開時がそうだったから嬉しかったです。Então, na verdade, de começo, assim, ele não tinha ideias, ele nem
imaginava que ele ia fazer Tokusatsu, então assim, ele não tinha, na verdade, inspiração, assim, ele não se inspirou em ninguém, mas assim, como ele falou assim que, na verdade, assim, ele queria ser o ator, e como teve essa proposta, essa chance de ser essa audição, né, então ele participou para entrar nesse mundo e assim, por acaso foi o Gokaiger, né, e como era mais do que esperado, então ele ficou muito feliz com a aprovação, né, e ele ser o Gokaiger, o velho, né. Oi, meu nome é Sofia. Eu queria saber se ele poderia contar alguma história engraçada ou interessante que aconteceu nos backstage de Gokaiger. 豪快じゃんの、バックステージその裏側で面白いエピソードとかありましたか？面白いエピソードは、そうですね、最初の僕の過去のシーンがあるんですけど、でそれで冬だったんですけど、通訳する先止めちゃっていい？過去の僕のシーン、ゴーカイジャーのマーベラスの過去のシーンがあったんですけど、冬にで採掘場行ったんですよ。で通訳しちゃうかもしれない。Eu vou traduzindo por partes, tá? Então, ele está contando que teve uma cena, né, no inverno, que ele é um cenário bem antigo assim dele, né, do Gokaiger, que era no inverno, né? それでベルトコンベヤー、砂とか運ぶの上で逃げるっていうシーンがあったんですよ。Aí, sabe aqueles esteiras que colocam as coisas assim? Então, ele tinha uma cena que ele tinha que fugir e ia correr, né, em cima dessa esteira. で命綱もなくてで走らされて、まだ素人も走らされて、で寒くて下にマットもなくてすごい高いところそれで最終的に寒くて雪も降ったっていうすごい衝撃的なスタートでした。 Na verdade, assim, foi dos primeiros cenários dele, né, que ele participou. Então, assim, sem uma corda assim, de segurança, não tinha nada assim para aquecer ele. Então, assim, foi um cenário assim que, além de ser inverno, acabou nevando. Então, assim, na verdade, assim, acho que é mais chocante, né, do que engraçado, assim, mas que ficou na memória dele, assim, né, uma das cenas, assim. Bem, bom dia. Eu sou Felipe dos Somos Tokufãs. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao filme que você fez junto com o Gavan. Qual foi a sua experiência tendo um Super Sentai e um Metal Hero juntos no mesmo filme? 一つ映画でメタルヒーローと一緒に映画を撮った。メタルヒーロー、ギャバン、いやで、その一緒に撮った時の感想とかどういう思いがありますか？ギャバンという大場健二さんという役者さんがいて、そのメタルヒーローの人がいて、でその人がアクションとかするんですよ。で結構いい年なのにちゃんと動けてて、それがびっくりしましたね。A pessoa que fez o Metal Hero, né? Desculpa, a gente tinha que conhecer muitas partes do Tokusatsu, mas assim, acho que ele já tinha uma certa idade já, né? Na época, assim. E teve várias cenas de ações e ele sempre fazendo esse cenário assim, então impressionou muito ele, né? Assim, pela idade que o personagem tinha na época, né? Então isso que ele ficou surpreso na época. Boa tarde, bom dia, né? Não, boa tarde mesmo. Eu sou o Sovica, da Taverna do Sovica, canal de cultura pop. Gostaria de perguntar para o Ryota essa questão dele, se ele sabe que nós aqui no Brasil, a maior parte consome, conhecer o Gokaiger por meios diferenciados, né? Digamos assim, mas pirateados, né? E como ele vê essa questão? さっきちょっと昨日一緒に話したちょっとジョークでもあったんですけど、ブラジルでそういう、アイドル海賊をテーマにしたレンジャーで、海賊版っていう、いろいろであったりとか、そういうどういった感想ありますか？その印象というか、海賊版でっていう印象があるんですか？
でもストーリーでその奪う力をちゃんとその人とその昔の戦隊の人とちゃんと承諾を得て使わせてもらってます。Então, bom, na verdade assim, tem um termo assim, piratear também, eu também até brinquei com ele ontem, né, sobre isso, mas assim, ele falou assim que não precisa se preocupar, assim, tudo, até no Japão tem essas piadas assim, porém, ele falou assim, pode ficar tranquilo que ele conversou com os Rangers antigos, né, e então o pessoal tá todo ciente que eles estão usando o poder deles, né. É uma pirata boa, né? Opa, King. Fushigi chegou a fazer sucesso aqui uns 20 anos atrás. E eu vi que ele fez o Tatsuki no stage show. Ele poderia dar uma palhinha? É a única forma de fãs dessa série registrar isso e ver isso aqui no Brasil. Que ele fez o papel de quem? Tatsuki. Aí, desculpa, é o que é? Uma palhinha, uma interpretação. Shigeki っていう舞台で、Talinha? Talinha. Uma interpretação. Balinha. Uma préviazinha. そういうキャンディーバニーヤねバニーヤキャンディーがあったらしいんですけどそれなんかどういう、感想なのか不思議駅で、なんかキャンディー Ele não lembra da balinha assim? Que tipo de balinha? Se ele consegue interpretar um trecho do papel. なんかそういうentendi なんかそういうやったその役とか出演されてた時のちょっとしたシーンとかできますか今agora né? おさんの名前だったら覚えてる Ele lembra o nome do poder. だって10年以上前です 10 anos então. Rekka Shingen! 派手に行くぜじゃねえのかよ Você não é a frase do Gokaiger? Próxima pergunta. Boa tarde, Luca Ferrari, Anime Tokusatsu Vídeos. Eu gostaria de saber se logo depois de Gokaiger ou recentemente, se tem algum trabalho que você pode indicar para a gente ver, para continuar te acompanhando. 公開じゃ終わって、なんか別の仕事、映画だったりとかドラマだったりとか、そういう作品とかあれば、ぜひ見てみたいので、そういう作品があれば、おすすめ作品とかあれば、大丈夫ですでもそうなんかなんだろうその映画祭があったんですけど北海道でそこでグランプリ取った映画があるんですけどそれそんな大きくないけどさまよう恋人っていうんですけどそれは面白いのでさまよう恋人 Então, depois do Gokaiger, né, ele fez um filme, ele falou assim que não é muito conhecido, mas ele participou, Samayou Koyubi. Samayou Koyubi, então depois dá uma procuradinha Ele falou que participou nesse filme também, então ele falou que é um filme muito bom, então ele recomenda bastante para vocês assistirem também. Lark do portal J-Box. Gostaria de saber qual era o Super Sentai favorito da infância dele e como é que foi a sensação quando o personagem dele se transformou assim, se teve alguma emoção, algum sentimento nesse sentido. Obrigado. スーパー戦隊、昔子供の頃どういうスーパー戦隊が好きでしたかって、もう一つがその豪快だってやっぱりそのセンターと、スーパー戦隊、レンジャーを奪ったりとか奪ったりとかそういう変身になったりとかするじゃないですか、そういう時に、もしそういう好きなレンジャーになった時の感想とかも教えていただければ嬉しいです。やっぱ僕の中で好きなのはゴレンジャー
でなぜならその技の名前が面白くて、でその名前がゴミ清掃車っていうゴミあんじゃん、あれ使った攻撃をするんで、そういうのがユニークで面白かったです。Não sei em português, mas ele usou, ele gostava bastante do Power Ranger, e ele assim, falou que é bem assim, engraçado, né, os poderes deles. Aí ele falou que foi até engraçado, não sei se teve um cenário dele que usa o poder, que usa o lixo, né? Então, assim, ele falou assim que foi bem legal assim, interpretar também essa parte assim, do poder de jogar o lixo, utilizar o lixo. Kennedy Tsurugi Topcast, você trabalhou fez Gokaiger vs Gaban. Como foi trabalhar com Oba Kenji, do Jockey de Gaban? Conta pra nós a experiência de trabalhar com um ator tão renomado e ele é muito amado aqui no Brasil. Desculpa, o nome do ator é Oba? Oba Kenji. Kenji. そのさっき出たその映画の中でオバケンジさんと共演されたと思うんですけど、ブラジルではすごい有名な方なんですね。すごい愛されてて、でその人と共演できて共演して、どういう気持ちになりましたか？そのね、日本でもその伝説的な人で海外でも活躍したりしてたので、どういうお芝居をするのかなって見てて、やっぱ個性が強かった、そこは勉強になりました。Na verdade, lá no Japão também o Oba Kenji, né? Ele é como se fosse um ator lendário também, então assim, é bastante famoso. Então assim, ele estava ansioso para ver qual é como que ele interpreta, né? O personagem, tudo. Então assim, e assim, a interpretação dele tem muita personalidade. Então ele falou assim que deu para aprender muita coisa com ele, assim, tendo esse conseguir trabalhar junto, né? Boa tarde, Wanda do Toco Blog. A pergunta é a seguinte: nós todos somos aqui fãs de Gokaiger, mas no Ocidente a maioria conhece Power Rangers Super Mega Force, que é a adaptação norte-americana de Gokaiger. Usa cenas dos heróis transformados, mas não tem os atores japoneses. Por isso a maioria do Ocidente não conhece o Ryo Tozawa. Quero saber dele se ele sabe que a adaptação foi feita em Power Rangers e qual a opinião dele sobre essas adaptações. 豪快座ってやっぱりブラジルだけじゃなくて、他の、ヨーロッパでも、すごいファンが多くて有名なんですけど、ただやっぱりその他にそのアーティストさんの代わりに、日本のアーティストさんの代わりにブラジル人とかヨーロッパ人とかを使ってその豪快座を作るんですよね。そういうブラジル版とかヨーロッパでありません。でそこでその声優さんだけじゃなくてそのアーティストさんを使用したそのブラジル版だったりとかヨーロッパ版だったりだとか、それに対してどう思いますか？感想をお願いします。嬉しいのとは、俺がやってきたことのなんだろう、一緒のことをやってくれる、僕を見て多分少しは見てくれてると思うので。それで一緒にいろいろつながっていく、マーベラスがつながっていく、豪快者がつながっていくのはすごい嬉しいです。Ele ficou surpreso, né? Porque ele não sabia que tinha essas adaptações fora do Japão. Mas assim, ele fica feliz porque assim, ele falou assim que ele acredita que esses atores assim assistiam um pouquinho do Gokai original. Então assim, ele sente essas ligações e fica feliz que assim, ele sente que está trabalhando junto. Eu sou Jardel do canal Toyam. A minha pergunta é sobre uma possível continuação para Gokaiger, né? Na época do Space Squad, né, que foi um filme que reuniu tanto heróis da franquia Super Sentai quanto dos Metal Hero com temática espacial, a gente viu um crossover entre Decarenja e o Gaban. Eu queria saber se na época você foi convidado para possível continuação do Space Squad e se tem algo nos planos para isso acontecer.
昔まあ、いろんなヒーローが揃って出た映画で、デカレンジャーと、ヤバンが一緒に出た映画があると思うんですけど、でそこでまあ多分その第2弾が出ると思うんですよね。でその2弾に関してそのゴーカイジャーが出る予定とかあるのか、もしあったらどういう気持ちとか感想どういう意見がこれから出るっていうまあ、まだ決まってはないんですけど、そういうまあ、待ち望んでる人たちがいるんですけど、どういう予定とかありますか？いや、まだないですね。まあ、出れたら出たいですね。Então, essa segunda parte, né, a continuação, ele falou assim que ainda é incerto, ele falou assim que não tem nada sobre o assunto, mas ele falou assim que se tiver mesmo, se acontecer mesmo, ele gostaria muito de participar, sim. Prazer, sou o Igor. Eu queria perguntar para ele como foi conhecer cada ator que apareceu na série, não só na série, mas durante esses 10 anos, quando ele foi chamado para The Walker, no filme de 10 anos. Como foi a experiência com ele, o que ele aprendeu com cada ator, assim, e a experiência de trabalhar na franquia? Com os outros atores? Dentro do Gokaiger, né? ゴーカイジャーで共演された他のアーティストさんと、まあ、一緒に仕事をして共演して、でそういうなんかその勉強だったりとか、そういうためになったものとかっていうのはありますか？そうですね。やっぱみんな、まあ、初めて役者をやる人とか新人が多かったんですけど、やっぱみんな個性強いんで、みんなこう一緒に頑張って成長していく時間がすごく楽しかったです。Na verdade, os outros atores também que participaram do Gokaiger também, né? Ele falou assim que a maioria era novatos, né? Então assim, ele falou assim que como todo mundo era novato, então assim, todo mundo trabalhava junto para poder crescer junto, para poder crescer junto, né? Então assim, ele falou que na verdade esse tempo foi bem divertido assim, para trabalhar junto, assim, para crescer. Ele quer saber como foi para ele trabalhar com os atores que já eram veteranos na época. Desculpa. すみません、共演者は前の共演者、まあ、昔のレンジャー系の人たちと共演したときに、どういうまあ、何か勉強になったか、そういうどう思いましたか？同じゴーカイジャーでなく他のゲストさんですね。昔こう、まあ、1年間やるんですよ、スーパー戦隊って1年間やる終えた人たちが出てくる、そのゲストで来るんで、やっぱその1年間終わったらこうどういう気持ちでとかどういう感じで戻ってくるのかなっていうのを話すのがすごい楽しかったです。人それぞれで面白かったです。Não, na verdade, assim, quando ele durante um ano, né, ele conversou com vários dos veteranos, então assim, na verdade, assim, ele aprendeu muita coisa também com eles, por ser os veteranos. Porém, assim, o que ele achou mais legal foi assim ouvir a experiência deles, né, durante esse um ano, assim, porque depois de também eles conversam com eles também, né, os veteranos. Então, assim, isso foi bastante interessante para ele e foi, assim, pro estudo dele também, né, para crescer como ator também. Boa tarde, Paulo do Jornal 1 TV Guarulhos. Uma pergunta: se ele fosse convidado para trazer um Metal Hero como o Gavan, fazer o Jiraiya ou até mesmo o Jasper, qual que ele tem a preferência dele que ele fosse fazer uma reformulação no novo seriado? 新しくそのメタルヒーロー、まあ、ジャスピオンだったりヤバンだったり、そういうオファーが来た時にやりたいっていうメタルヒーロー、新しいメタルヒーローではなくまたやりますっていうちょっと言葉を忘れちゃったんですけど、第2弾やるとしたらどういうメタルヒーローをやりたいですか？まあとりあえず光っててかっこいいメタルだから光っててかっこいいのと、あとなんでしょうね、もうなんかマーベラスって結構その自分の役が
が強いんで、もうマーベラスでメタルヒーローになりたいです。Bom, primeiro ele falou assim que, bom, se for um Metal Hero assim que brilhe, porque assim é de metal, né? Então você dizer assim, pode ser qualquer um, porém, como ele já tem um personagem que já marcou ele, é o Gokaiger Marvel, né? O vermelho, então assim, ele falou assim, por ele faria um Metal Hero versão Gokaiger vermelho. Gokai Metal Hero. Gokai Metal Hero